Olá, gente, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho, fazer um resumo sobre as leis de Newton e sobre energia, passar de leis de Newton para energia. Então a gente vai retomar só um pouquinho de conceitos que a gente utiliza nessa parte onde a gente estuda movimentos. Então a gente estuda movimentos primeiro estudando a cinemática. E a cinemática se preocupa apenas com o tipo de movimento, o estudo dos movimentos. Se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre isso, tem vídeos aqui no canal que vão falar sobre cinemática também. A dinâmica, na verdade, agora ela vai estudar as causas desses movimentos que a gente viu antes na cinemática. Então a gente vai estudar o que causa um movimento e basicamente é o estudo das forças, tá certo? E aí, esse estudo de força envolve principalmente as leis de Newton, onde as leis de Newton vai envolver desde como as forças atuam sobre os corpos até contas, como a gente faz essas contas sobre os corpos e os movimentos dos corpos, tá certo? Então a gente só vai retomar aqui um pouquinho, né? Então as leis de Newton são divididas em três, a gente tem três leis de Newton, a primeira delas é a inércia, a segunda é aquela bem conhecida, igual F igual a m vezes a, que é o princípio fundamental da dinâmica, e a terceira, ação e reação. A inércia vai falar sobre, digamos assim, a preguiça dos corpos. Se um corpo está em movimento, ele tem a tendência em permanecer em movimento até que uma força atue sobre ele. Se um corpo está em repouso, ele tem essa tendência de permanecer em repouso até que uma força atue sobre ele. Então, a inércia está associada a eu causar um movimento ou a eu parar um movimento, tá certo? Já a segunda lei de Newton, que é F igual a ma, aqui em módulo, né, porque a gente pode trabalhar a força em vetor também, vai falar que a força está associada à massa do corpo multiplicado pela aceleração adquirida pelo corpo. Então, basicamente para que eu tenha uma força aplicada sobre um corpo, esse corpo precisa apresentar, esse movimento precisa apresentar uma aceleração. Então isso quer dizer que se eu tenho um movimento uniforme, onde a velocidade é constante, eu não tenho aceleração, eu não tenho força aplicada, né? Então a gente vai fazer uma associação lá com a cinemática. Por último, ação e reação, onde vai falar, a terceira lei de Newton fala que para toda força que a gente faz, sempre vai existir um par chamado reação, que é de mesmo módulo, mesma direção, só que o sentido é contrário, tá? Ela não se anula, então eu dei uma força para um lado e uma força para o outro, ela se anula? Não, ela não se anula, porque ela é aplicada sobre objetos diferentes. Imagine você dando um soco sobre uma parede, você vai dar o soco na parede, você fez a força, essa é a ação. A reação é da parede sobre a sua mão na hora que você vai sentir a dor. Beleza? E aí a gente vai partir para as aplicações das leis de Newton mais propriamente dita, tá? Então, para aplicações, a gente vai dividir em alguns tipos de forças que são específicos. A gente tem primeiro a força-peso, que é a força gravitacional que age sobre um corpo. Aqui na Terra, a força gravitacional da Terra sobre os corpos é a força-peso, né, que a gente fala. Mas pode ser que a gente vá para Marte numa viagem, né? E lá em Marte também vai ter força-peso. Só que isso vai modificar porque o tamanho de Marte, a massa de Marte é diferente da massa da Terra. Então a força gravitacional, a força-peso, está diretamente ligada à massa dos corpos. E aí, aqui na Terra a gente consegue calcular isso, e em outros corpos celestes também, qual é a força que a Terra puxa a gente em direção a ela. Isso vai depender da nossa massa e da aceleração gravitacional, que aqui na Terra é 9,8 metros por segundo ao quadrado. Em muitos exercícios vocês podem arredondar esse 9,8 para 10 para ajudar ali nas contas, tá? A força-peso, ela é sempre para baixo, então ela é em direção ao centro da Terra, tá? Não importa como está o nosso corpo, você sempre vai representar ela para o centro da Terra, para baixo, tá? Força normal. Força normal, ela é sempre perpendicular à superfície do corpo. Então, ela é uma força de contato. A força-peso é uma força de campo. Eu não preciso estar encostando na Terra para senti-la. Já a força normal, eu preciso ter contato para que ela exista.
Então, é uma força de contato entre uma superfície e um corpo, onde o corpo está apoiado. Então, temos o exemplo aqui, ó, numa superfície horizontal, força normal para cima. Numa superfície vertical aqui, a gente tem a força normal para o lado. Num plano inclinado, força normal aqui inclinada também. Então, ela é sempre perpendicular à superfície, sempre 90 graus, tá? A força normal, ela não é a reação da força-peso. É uma outra força que surge em virtude do contato, tá bom? Não é a reação da força-peso. Temos também a força de atrito. Força de atrito é a força que surge em razão das pequenas rugosidades existentes entre a superfície dos corpos, que às vezes podem ser imperceptíveis aos nossos olhos. A gente pode fazer, pensando em força de atrito, uma analogia pensando, se eu chutar uma bola numa quadra de um ginásio e se eu chutar a bola numa quadra de areia, aonde a bola vai rolar mais? Onde ela vai mais, se eu chutar com a mesma força? Com certeza ela vai ir mais longe, vai ir mais na quadra lá do ginásio. Por quê? Porque a superfície do ginásio é mais lisa do que a superfície da quadra de areia. Quadra de areia a gente consegue observar essas rugosidades. Mas isso não quer dizer que lá no nosso ginásio não tenha rugosidade. Isso pode ser imperceptível aos nossos olhos. Então a gente não tem aqui na Terra nenhuma superfície que é totalmente lisa, sem rugosidade nenhuma. Então, essa força de atrito surge sempre contrária ao movimento dos corpos, fazendo com que ele pare. Então, lá na inércia, a gente tem que todo o corpo em movimento tende a continuar em movimento até que uma força atue sobre ele. Então, esse movimento retilíneo uniforme iria acontecer para sempre. Por que a bola para? Por quê? Porque eu tenho uma força de atrito que é contrária ao movimento e faz com que ela pare. Aqui do ladinho eu apresento as fórmulas para vocês da força de atrito. Então, para o atrito, para eu tirar alguma coisa da sua inércia, de alguma coisa que está parado, né? Que é a força de atrito máximo, estático máximo. E depois que esse corpo está em movimento, a gente tem a força de atrito dinâmico. Isso difere por quê? O atrito estático ele é maior que o atrito dinâmico. Pensem se vocês já empurraram um carro na vida, quando vocês têm que colocar o carro em movimento, precisa de muito mais força para empurrar esse carro do que depois que ele já está em movimento, quando a gente começa a empurrar, é muito mais fácil mantê-lo em movimento. Porque o atrito dinâmico, o atrito do movimento, é menor que o atrito estático, para tirar alguma coisa da inércia. Tá certo? Força elástica. Então, a força elástica, como o próprio nome já diz, vai trabalhar com a elasticidade dos materiais. Todo material elástico tem uma força elástica associada a ele. Como é que a gente faz isso? Imaginem que a gente tem uma mola e essa mola está em repouso, ela está ali paradinha. Se a gente esticar ela, qual que é a tendência dela? Voltar para a situação onde ela estava. Então, esse vai e volta ali, a gente tem a força elástica associada a essa mola. A gente calcula essa força elástica com a constante da mola, ou do elástico, que depende do material que ele é feito, multiplicado pela deformação que aconteceu. O quanto eu estiquei ou o quanto eu comprimi essa mola. Tá bom? A força de tração, que também pode ser conhecida como a força de tensão, que é basicamente a força associada agora a cabos ou fios ou, enfim, que são inextensíveis. Ou seja, é o contrário lá da força elástica. Então, se estica, eu tenho força elástica. Se não estica, se ele é inextensível, é força de tração. E aí a força associada a esse tipo aqui, ela é exatamente igual à força que eu estou aplicando, tá? Então ela vai ser transmitida aí igualmente por todo o fio aqui, beleza? Por último, de aplicação que a gente vai ver é o plano inclinado. O plano inclinado, como o próprio nome já diz, vocês observem aqui que eu tenho uma rampinha, um plano inclinado, onde a gente consegue, digamos assim, desassociar os vetores peso, né, da força-peso e da força normal. Então, eu vou trabalhar com força-peso e força normal, só que de uma maneira um pouquinho diferente, utilizando relações trigonométricas. Então, eu tenho a força-peso, que é sempre para baixo, e a força normal, que é sempre perpendicular à superfície. Nesse caso aqui, eu não consigo trabalhar. Eu tenho que fazer uma decomposição vetorial para que eu consiga fazer essas contas, quando a gente utiliza plano inclinado.
Então, eu tenho aqui a força-peso e a força normal. E, fazendo essa decomposição, eu tenho uma componente da força-peso no eixo X e uma componente da força-peso no eixo Y. E isso daqui, utilizando o ângulo aqui embaixo desse plano inclinado, a gente consegue calcular essas componentes. Então, a Px, componente da força-peso no eixo X, é P igual vezes o seno, P vezes o seno do ângulo, e a Py é P vezes igual ao cosseno do ângulo. A componente Y aqui da força-peso, nesse caso do plano inclinado, é igual a normal, tá? E a Px é o que faz que ocorra um movimento para baixo aqui na nossa rampa, tá bom? Muito obrigado e logo a gente volta falando de energia.